Boa noite! Hoje nossa live está ainda mais especial. Nós temos uma convidada muito importante. Ela é responsável pelos artigos científicos da TRG. E uma pessoa muito inteligente, muito simples. E nós estamos aqui ansiosos já para ouvir o depoimento dela. E para nós foi uma honra, né, convidá-la e ela aceitar o nosso convite. Boa noite, Ocimar. Boa noite, Silvana. Já vou chamá-la aqui. E a minha companheira também de live, Edneuza Kraft. Já estou enviando o convite para elas. Já já elas estarão aqui e vai ser uma live fantástica, com certeza absoluta. O nome da nossa convidada é Juliana Lima Verde, um nome muito conhecido na TRG. Esperando ela aceitar aqui meu convite. Juliana, ela já está aqui na live. Vou enviar novamente o convite. Só um instantinho, às vezes demora um pouquinho. Nossa convidada hoje está em Portugal, olha que chique. Recebeu o meu convite, minha querida? Não está conseguindo entrar. Vamos ver o que está acontecendo. Às vezes é assim mesmo, mas vai dar certo. Já já dá certo. Edneuza, estou mandando convite para a Edneuza também. Edneuza, boa noite, minha querida. Tudo bem? Tá frio aí, né? Tá agasalhada? Boa noite. Tô com friozinho. Mas Tudo vai, bem? mas vai esquentar. Mas vai esquentar essa live, né? Pode Porque a nossa convidada esquentar. de hoje, diretamente de Portugal, né, Edneuza? Ela está falando Ela que é não recebeu o convite. Edneuza, por favor, minha querida, vá se apresentando, que a Juliana tá... Ah, ela pediu para entrar. Só um instantinho. tá. Não, não é Ok. ela, não. Não é ela, não. É outra pessoa. Juliana, eu vou te enviar o convite novamente, minha querida. Se você não conseguir entrar, aí embaixo, no rodapé do telefone, tem o desenho de uma câmerazinha com sinal de mais. Clica nele, que aí você pede para entrar e eu aceito aqui, tá bom? Edneuza, por favor, minha querida, pode se apresentar. Ok. Boa noite. Meu nome é Edneuza Kraft, sou terapeuta emocional TRG e falo da cidade de São Paulo, capital. E é com o maior prazer que nós vamos iniciar mais uma live do projeto hashtag TRG Resolve, como a Dalva já disse, né, logo que iniciou, com a Juliana Lima Verde, né, nada mais, nada menos que a Entrou. agora nem sai, a pesquisadora oficial do projeto da terapia TRG, gente, Terapia. em todo o Brasil e em todos os países que já está implementado, né, a terapia TRG. É que nós estamos tão acostumados a falar projeto hashtag TRG que não tem certeza. Mas É verdade, ela está engasgou entrando agora. aí, já está entrando. Só virar a câmera para nós, Juliana, por gentileza, minha querida. Enquanto isso, vamos dando boa noite para o pessoal aqui que está entrando, né? Ah, entrou. Boa noite, Juliana, querida. Está dando retorno, Eu né? virei já. É porque eu tô com. Oi, Juliana. Vocês estão nos ouvindo Boa bem? noite. Peraí. Tá. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Peraí.
Só um minutinho aqui. Tá. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Você está nos ouvindo bem também? Sim, estou sim. Juliana, boa noite, minha querida. Gratidão mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Nosso coração está assim, festa, viu? Olha só o sorrisão das duas. E tê-la aqui com a gente, viu? Uma honra mesmo para nós você estar aqui com a gente hoje. Uma pessoa tão importante aí da TRG, né? Que aí tem um trabalho tão lindo junto à TRG, né? Então, por favor, minha querida, se apresente aí para nós. E a casa é sua, fique muito à vontade, tá? Tá bem, muito obrigada. Gente, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de vocês para participar dessa live. Eu acho muito importante participar no sentido de que é uma divulgação do trabalho de pesquisa da TRG, não é? E para mim, hoje é um dia muito especial, porque hoje, exatamente hoje, eu estou fazendo 2 anos que estou trabalhando diretamente com o professor Jair na pesquisa da TRG. Então, é uma comemoração, né, de qualquer forma, Sim. é uma comemoração. E pronto, então eu vou falar um pouquinho sobre a minha pessoa, não é? Eu sou de Fortaleza, Ceará, tenho 52 anos, tenho 3 filhos já adultos, moro em Portugal, moro no Porto já há mais de 6 anos. E no Brasil, eu era professora universitária e pesquisadora. Então, isso me deu uma base de pesquisa muito boa para fazer o trabalho que eu faço hoje. E quando eu vim para Portugal, eu já percebi que eu teria que mudar, eu teria que fazer transição de carreira. E eu também sempre fui muito ligada a terapias alternativas, pronto, eu sou reikiana, eu fiz aqui curso de hipnoterapia, de medicina chinesa, auriculoterapia, acupuntura, pronto. Então eu fiz bastante formações nesse sentido. E quando eu encontrei a TRG, eu pensei, não, para tudo, que eu vou ficar só nisso aqui, porque para mim fez todo sentido. Sim. Então eu fiz o curso. Na altura, eu consegui fazer o curso em aproximadamente 3 meses, porque eu dei dedicação exclusiva mesmo para fazer o curso. Sim. Terminei em 3 meses. Logo que terminei, passei por um anjo. Eu acho, gente, que é muito importante a gente passar por um anjo, certo? Porque se você não passa por um anjo, o que é que acontece? Na minha opinião, o que é que eu percebo? Porque eu atendo também, e atendo também muitos terapeutas. Então, quando o terapeuta não passa por um anjo e começa a atender, e ele se depara com problemas parecidos com os problemas dele, ele tem muitos, muitos gatilhos. Então, eu entendo que é muito importante passar por um anjo antes de você começar a atender, a trabalhar profissionalmente com a TRG. Então, diga lá. Só uma coisinha, só para explicar para o pessoal o que é anjo, Ah, né? Porque o anjo, a história do anjo. o anjo para nós, pessoal, para quem está vendo a live, vai ver depois, é uma terapeuta, nós, depois da nossa formação, porque também a gente frisou muito da Juliana ser que escreve os artigos, mas ela antes também é terapeuta TRG, né? Eu sou massoterapeuta, sim. Master terapeuta. E aí, nós, quando fazemos a formação da TRG, primeiro nós precisamos passar por uma terapeuta, que é a que nós chamamos de anjo, para nos reprocessar, para depois nos curarmos, né, Juliana e Neuza, para depois curar as outras pessoas, ajudar outras pessoas, né? Só Exatamente. ter isso, minha querida. Pode continuar, por favor, tá? Então, eu passei pela terapeuta, né? Fiz o meu tratamento direitinho, comecei a atender, e quando eu terminei o meu tratamento, a minha terapeuta, ela tinha um contato direto com o professor Jair, e eu fiz uma cartinha para ele, pedindo para trabalhar com ele como pesquisadora, para fazer as comprovações científicas. Por quê? Porque quando eu estava assistindo o curso, eu percebia que tudo aquilo que ele falava
poderia ter uma comprovação científica. E eu pensava assim, olha, essa terapia é tão bacana, não tem comprovação científica, então eu acho que vale muito a pena fazer. Então, eu enviei essa mensagem a ele, né, me apresentei, e ele aceitou, então eu comecei a trabalhar com ele logo um pouco tempo depois, porque eu também estava trabalhando aqui e eu tinha que cumprir aviso prévio. Então, eu comecei a trabalhar, acho que um mês depois, mais ou menos, e, e comecei a fazer, então, os trabalhos de pesquisa. E hoje nós temos muitos projetos em andamento, já temos várias apresentações em congressos, tanto no Brasil como no exterior, né? Temos trabalhos publicados aqui na Europa, nos Estados Unidos, no México, artigos científicos também já publicados. Nós estamos com o projeto Depressão, que a gente chama de projeto Depressão, mas é o projeto do doutorado dele, que é com depressão, né, tratado pela TRG, que nós já estamos finalizando, na verdade, esse projeto, já está na fase de escrita. Eu creio que nos primeiros meses do ano que vem, ele já deve estar apresentando defendendo essa tese dele. E tem também o meu projeto, que nós estamos no início ainda, para ser aprovado pela Plataforma Brasil, ou seja, por um comitê de ética, porque todo trabalho, todo projeto feito, projeto de pesquisa, né, principalmente um projeto de doutorado, ele precisa ter a aprovação de um comitê de ética. Então, com a TRG não é diferente. Sim. Estamos com vários projetos. Nós já conseguimos, por exemplo, implantar a TRG em 2 centros de saúde no Brasil, um em Cabo Frio e um em Santa Helena de Goiás, onde nós temos terapeutas trabalhando nesses centros de saúde. É tipo aqueles centros, aqueles núcleos de saúde, tipo PICS, tipo aquelas práticas integrativas, e as pessoas já estão trabalhando com isso. Então, sempre que aparece alguém interessado, a gente faz ali um projetinho, envia para o centro de saúde e a pessoa consegue atender. Temos vários projetos em andamento, né? Então, o nosso foco esse ano é dar bastante atenção às teses de doutorado, aos projetos e às teses, né? A parte escrita da tese. Isso envolve muita leitura, isso envolve muito estudo, e é algo que eu sugiro, sempre estou sugerindo que todo terapeuta ele faça uso desse estudo, estude bastante, veja o que é que está sendo falado sobre depressão, os últimos artigos que são publicados na parte de depressão e ansiedade, entende? Por quê? Porque às vezes a nossa fala, se a gente não lê a nossa fala, ela é muito aquela fala de eu vou reproduzir o que eu escutei alguém dizer. Sim. Né? Então, a gente precisa ter, enquanto terapeuta, para defender aquilo que a gente trabalha, a gente precisa ter uma opinião formada, né? Entendeu? Então, eu penso dessa forma. O que é que você acha, então, disso, Dalva? Nossa, eu acho fantástico, né? Eu fiquei encantada, porque, poxa vida, quem conhece a TRG, nós que conhecemos, né, Edneuza e Juliana, nós sabemos o poder dessa terapia, né? E sempre tem aquela. Se tem as comprovações científicas, o quanto isso engrandece, né? O quanto isso, né, enobrece ainda mais. Nós que trabalhamos e que conhecemos, nós sabemos do poder dela, mas isso para outras pessoas passar muito mais confiança, nossa, é fantástico, né? E deve ser mesmo. Parabéns, viu, por você estar fazendo e maravilhoso, né? E também que honra, né? Poder estar ali do lado do professor Jair, ter um contato assim direto com ele. E parabéns também, é o que nós falamos sempre. Eu sempre digo isso, nós temos na nossa vida que nos movimentar, né? Porque você vê, hoje você está aqui porque eu me movimentei, né? Nós nos movimentamos, te convidamos para estar aqui. E você, quando escreveu essa carta para ele, você também se movimentou para isso. E quando nós nos movimentamos, as coisas acontecem, né? Porque se você não fosse ousada e mandasse essa carta, hoje você não estaria aí, né? Juntinho, recebendo esse... O não eu já tinha, né? O não eu já tinha. Exatamente isso. Então, aqui mostra também a importância de nós ousarmos, de nós nos movimentarmos, né? Porque eu já falei para você, mas eu vou falar aqui na live de novo. Quando eu te convidei,
Eu falei, eu vou usar. E eu mandei a mensagem, olha, eu gritei, porque nós devemos também, né, Juliana? Vibrar com as pequenas coisas, com as Com nossas. certeza. Bom, para mim não foi uma pequena coisa, tá? Você está aqui, mas eu quero dizer assim, nós temos que vibrar, né, com as nossas conquistas, né? E às vezes as pessoas ficam esperando assim, com medo de fazer, não tem uma atitude, não faz um movimento, e quando as coisas acontecem também não vibra, né? E essa vibração é muito importante também, essa energia que a gente põe positiva nas nossas coisas, né? É muito É isso importante aí. mesmo. É isso aí. Inclusive, eu queria mandar aqui um abraço para a Tassiana, a Tassiana França. Ela está dizendo aqui, eu fui salva por esse projeto. Ela participou do projeto Depressão e Sim. ela teve alta recentemente e o resultado da Tassiana foi assim uma coisa transformadora, foi espetacular. Aliás, diga-se de passagem, todas as pessoas que foram atendidas nesse projeto, Sim, todas sim, ficaram livres da depressão, todas. Nós fizemos testes antes e e depois, bem, né? E eu queria ressaltar também, sabe, gente, que a TRG entrou na minha vida num momento assim muito especial, no sentido de que eu estava em Portugal, já tinha mais de 3 anos que eu, como todo e qualquer imigrante, eu lutava muito para sobreviver aqui. Por quê? Porque mesmo que você tenha formações, boas formações no Brasil, quando você chega aqui, a tua formação, ela não tem muito valor, entendeu? Então, assim, a gente tem que trabalhar em tudo aquilo que aparece. E eu não estava satisfeita com a vida profissional que eu estava tendo. sim, Então, quando ela me apareceu, eu estava num momento de autoestima muito ruim, entende? Eu estava num momento de realmente acreditar que eu não valia nada. Porque quando as pessoas começam a dizer para você que você não vale nada, você começa realmente a acreditar que não vale. a limitante, né, Juliana? São as crenças limitantes, exatamente, que a gente carrega, inevitavelmente a gente sempre carrega, Sim, né? Então, assim, apareceu para mim num momento muito, muito especial, em que eu tive realmente uma cura de muitos problemas que eu carregava, tá? E que se fizeram muito presentes nesse momento em que eu era uma imigrante, que eu precisava trabalhar e eu não conseguia trabalhar, e que depois disso eu comecei a ter um trabalho de valor, tá? E que isso foi coroado quando eu entrei realmente para a pesquisa, que é aquilo que eu gosto de fazer, é aquilo que eu sei fazer, entende? Então, para mim, foi, assim, espetacular. Eu acho que foi realmente, assim, algo que me salvou, vamos dizer, né? Me salvou de muita coisa. Que Salvou de maravilha. mim mesma, inclusive. porque também não é fácil, né? Você sair do seu país, ir para um outro país, começar com outro país, começar uma vida nova, né? E é difícil mesmo. Todo começo é difícil, né, Juliana? Até para nós também na terapia, né? Nós nos formamos tudo e depois nós temos que começar do primeiro, segundo, terceiro cliente, né? Como um advogado, como qualquer outro Exato. formação, né? Ednei, só um instantinho, por favor, ô, Juliana. O Ocimar está falando que a minha imagem não tá boa, que a sua e da. É o Ocimar lá do Forever, Juliana. Sim, eu lembro dele. Mandei até um abraço para ele hoje que eu falei com a Aline. Ele está falando que a minha imagem não tá boa, mas eu moro em uma chácara, às vezes aqui a internet dá mesmo, sabe? Umas osciladas. Falou que a imagem sua e da Edneuza tá ótima. É melhor não mexer, viu, Ocimar? Senão pode piorar. Vamos deixar como tá. Edneuza, minha querida, você quer fazer alguém está fazendo alguma pergunta aqui para você, para a Juliana, alguma coisa? Dá uma olhadinha para nós aí. Se tiver, nos avisa, por favor, minha querida. Tá, eu vou dar boa noite pro pessoal aqui que tá, Sim, né? por Silvana, DPP, tá falando: Oi, Edneuza e Dalva, queridas terapeutas e amigas, boa noite. Boa noite, né? Tassiana Franca, quanta gratidão ver a história de cada uma, de onde foi salva pela TRG, a Juliana e a Aline Bueno. Aline, mas Exato. E parte dessa,
Essa moça fez parte dessa pesquisa, gratidão, né? Que é da depressão que você estava falando, né? Isso. Rosana Mendes está dizendo aqui. Boa noite, queridas colegas. Tem bastante gente dando boa noite nesta noite. Todo mundo querendo ver aí, aprender com a Juliana. Pessoal, agradecendo. Oi, Edneuza, tem uma Oi. pergunta interessante aqui. A Edneuza Jerônimo está perguntando para a Juliana: como podemos ter acesso a esses estudos científicos, Juliana? Então, você vai entrar no site oficial, que é www.ibft.com.br, e vai entrar na aba Área Científica, tá? Lá você vai ver todos os trabalhos que nós já publicamos. Se você salvar esse endereço na tua barra do Google, você vai ficar, sempre que você acessar, você vai ficar recebendo os trabalhos em tempo real. À medida que a gente vai publicando, esses trabalhos vão sendo adicionados lá. Que maravilha. Entende? Então, como? Que maravilha. Né? Eu queria até fazer um comentário, não te cortando, em relação ao que você disse da importância da pesquisa, né? Do conhecimento que o terapeuta precisa buscar, né? Em tudo que diz respeito à TRG, que envolve essas pesquisas, né? E o importante é o que você também está trazendo, eu ia até comentar antes, mas não tive oportunidade, é buscar de uma fonte verídica, né? De uma fonte realmente validada, né? Assim, comprovada, como é ali da TRG mesmo, né? Então, o terapeuta, além de ficar ali atualizado, né? E em relação a todos esses assuntos, ele vai ter da fonte ali, que é mais importante, né? Que é direto da TRG mesmo, e vai só enriquecer, né? O aprendizado de cada um de nós. É fantástico isso. Eu ia mesmo perguntar como era que a gente poderia estar tendo acesso a essas pesquisas. Que maravilha. Então, exatamente. Lá nesse site, né, que é o site oficial do professor Jair, que trabalha com a TRG, lá você vai encontrar os trabalhos publicados por nós, tá certo? E, por exemplo, nós temos a revista Mentalis, que também aceita publicações de outras pessoas, que se você desenvolver um artigo científico, tá? E você publicar conosco, nós podemos colocar também o teu artigo nessa aba, nessa área científica do IBFT. Entendeu? Então, Isso. todo terapeuta pode, se tiver, pode fazer isso e mandar para vocês. Pode participar. Pode mandar. Eu até sugiro que antes de mandar para a revista, mande para mim, para eu dar uma olhada, para a gente ver o que é que pode ser feito, o que é que pode melhorar, tá? Antes de mandar para a revista. Por quê? Porque quando manda para a revista, não cai para mim, cai para um grupo de revisores. Sim. Tá? Então, assim, para que você tenha maior chance de sucesso com esses revisores, se quiser mandar para mim antes, que aí a gente pode fazer uma videochamada, posso ver como é que está o artigo, para a gente ver o que é que dá para melhorar, tá? Para quando chegar lá, já não ter grandes problemas na mão dos revisores da revista, entendeu? Porque o que a gente quer é que mais pessoas, um número variado de pessoas, esteja a falar, a escrever sobre a TRG, para que não fiquem os trabalhos apenas na minha mão e na mão do professor Jair, entendeu? Sim. O Ocimar colocou para nós aqui o link, viu, dos artigos. Está escrito aí. Por aí, o Ocimar, ele deixou escrito aí o link para nós. O Ocimar é uma bênção, sempre colaborando com a gente, né? Tá. Edneuza, tem mais algum comentário, minha querida? Você quer ver aí? Comentários tem bastante, mas é só boa noite, né? O pessoal contente de estar vendo a live assim, não tem nenhuma pergunta, não, viu? O pessoal mais dando boa noite mesmo, Simone dando boa noite, também terapeuta TRG. A Silvana, você está vendo a mensagem dela, Edneuza, da Silvana? Não aparece para você, aparece para mim, né?
ela está aparecendo para mim, ela está Então, perguntando para mim Pode ler. o que é que mudou dentro de mim depois da TRG. Isso mesmo, essa mesmo. pode. É assim, eu não tive, eu confesso a vocês que assim, que eu tive uma infância e uma adolescência muito boas, entendeu? Com pais muito bons e tal, ou seja, eu não passei por traumas de infância e adolescência, né? A vida começou a se complicar mesmo na fase adulta. Então, mesmo assim, a gente se enche de crenças limitantes, a gente né, existem os outros traumas que vão aparecendo e que aquilo marca o nosso inconsciente de forma que a gente não consegue avançar, entende? Então, eu, por exemplo, eu acredito muito que o que eu passei como imigrante aqui vem dessas crenças limitantes que eu alimentei, que eu sem querer alimentei. Então, quando você passa pelo reprocessamento, ou seja, você muda o teu sistema nervoso, você mexe ali com uma série de substâncias que o nosso corpo produz, com a bioquímica do nosso sistema nervoso. Então, quando você muda isso através do reprocessamento, muita coisa muda, né? E o que seria exatamente no meu caso, né? No meu caso, eu acho que mudou muito a minha percepção de, de ver as outras pessoas, de ver que, poxa, a outra pessoa erra, mas eu também erro, entende? De enxergar o ser humano também com outro olhar, um olhar diferente. Às vezes a gente tem muito aquela coisa de só exigir que a pessoa seja do jeito que a gente quer, que a vida seja do jeito que a gente quer, que a vida tem obrigação com a gente. Na verdade, o mundo nem a vida tem obrigação com a gente de jeito nenhum. Entendeu? Então, assim, eu sou grata por tudo que eu passei nesses 3 anos, 3, 4 anos em que eu realmente penei muito aqui. Sou grata porque eu aprendi muita coisa e sou mais grata ainda porque eu tive a TRG no momento certo. No momento que eu estava preparada realmente para receber isso daí. Para receber a TRG, né, na minha vida. Então, realmente muda muita coisa. A gente fica mais calma. Eu era uma pessoa mais acelerada, eu fiquei muito mais calma. Entende? Então, realmente, assim, é uma mudança que a gente precisa, assim, às vezes, até parar para pensar realmente no que foi que mudou. É até uma pergunta que faz com que a gente reflita, né? Porque, às vezes, Juliana, a gente sabe que muda, mas muda o quê, né? Então, e quando você teve o primeiro contato, quando você foi buscar a terapia, né? Você foi buscar porque esse processo que você estava vivendo, né, com a imigração, por estar assim, deslocada, né, com a sua chegada de início aí, né, isso gerou em você desconfortos, né? Você comentou que você sofreu muito por conta da ansiedade, né, da insegurança que isso te trouxe durante esse período, né? Você buscou ajuda terapêutica para se livrar dessa ansiedade e a terapia te ajudou de que maneira, por favor? então, me ajudou realmente assim. Quando eu encontrei aquele anúncio do professor Jair, que todo mundo conhece, eu tinha acabado de comprar, de pagar à vista um curso de hipnose aqui em Portugal. Um curso extenso que durou, acho que 6 meses, 7 meses. Então, como eu tinha já pago o curso todo, pronto, eu vou fazer, porque de qualquer forma é um título a mais que eu tenho. Né? Mas eu já fiz. No primeiro mês que eu fiz, eu já encontrei, já fiz o mini curso. Quando eu estava terminando o mini curso, eu já estava com o cartão de crédito na mão para poder comprar o curso. Porque para mim fez completamente sentido, né? Completamente me fez o sentido. Então, assim, respondendo a tua pergunta, muda muita coisa. Eu realmente fui atrás, não só para me ajudar, mas para ajudar também outras pessoas, porque eu queria trabalhar com isso. Queria trabalhar ajudando outras pessoas, mas realmente é algo que muda muito dentro da gente, porque
ao invés da gente ficar revoltada com o mundo, com as coisas que acontecem com a gente começa a ter um outro olhar, entende? Então, eu comecei a ter um outro olhar da experiência que eu tinha tido como imigrante. Porque nós Entende? falamos sempre, né, Juliana, que a TRG não é uma terapia de autoconhecimento, mas você acaba se autoconhecendo, né? Pois é, exato. E eu vou até dizer para você, o professor Jair diz isso, que não é de autoconhecimento, mas é a única coisa que eu discordo dele, porque eu acho que Você acaba. o intuito, o intuito não é o autoconhecimento, mas você acaba Sim. desenvolvendo esse autoconhecimento, né? E o autoconhecimento é uma coisa que você começa, tem dia e hora para começar, mas não tem dia e hora para terminar. Você tá, até o dia da tua morte, você tá ali, né, Sim. em processo de autoconhecimento. Sim, é verdade. Oi, Dineuza, tá aparecendo para você aí, minha querida? Ou você quer que eu leia aqui? Porque às vezes trava, né, para você aí. Você quer que eu leia? Para mim, você parou aqui na Luzia. Não, a Marta está fazendo uma pergunta para a Juliana. Só uma pergunta, Juliana. Todos os artigos aparecem para mim em outro idioma e não em português. Por quê? Boa pergunta, porque nós publicamos também em outros idiomas. Nós publicamos em português, em espanhol e em inglês. Isso depende da revista que a gente publica. Então, se eu vou publicar numa revista americana, eu tenho que escrever em inglês. Se eu vou publicar numa revista aqui em Portugal, como é o caso que nós temos aí, eu tenho que escrever em português de Portugal. Então, se eu vou publicar na Argentina ou na Espanha, eu tenho que publicar no espanhol, entende? Então, a língua universal do meio científico é o inglês, tá? Então, se eu vou publicar num país que não fala nenhuma das três línguas, a língua de publicação é o inglês, tá certo? Então, realmente, aí vocês vão encontrar três idiomas, né? O português, o espanhol e o inglês, tá certo? Por isso que eu digo. Cada artigo publicado, ele é publicado nas três línguas para facilitar ou não? Cada revista é numa língua, é isso? Cada revista numa língua. Agora, você pode ver aí nos artigos, eu não estou falando dos resumos. O resumo é aquela coisinha pequena, aquele texto pequeno que é publicado no Congresso. Nós vamos ter aí ou em português, ou em espanhol, ou em inglês. Agora, os artigos científicos, que é aquele material mais extenso, de uma leitura mais extensa, eu vou ter ou em português, com a tradução para o inglês, ou todo em espanhol, ou todo em inglês, tá? Isso depende do modelo da revista. Geralmente as revistas pedem para você escolher uma das línguas para você publicar, tá certo? Agora tem revista que obrigatoriamente é o inglês que você tem que escrever. Quando eu tenho a possibilidade de publicar em português, eu dou preferência pelo português, tá? Até para facilitar, para que todos leiam, entendeu? Mas a gente precisa publicar no molde da revista. Você vai ver aí que cada artigo tem um modelo diferente, tem uma fonte diferente, tem uma maneira de ser escrito diferente, tá? E, consequentemente, uma língua diferente. Então, isso depende da revista, tá certo? Depende da Ana revista. está agradecendo a sua resposta. A Tassiana está falando, Juliana, jamais vou esquecer quando você ligou através da pesquisa, eu estava no abismo e lembro que eu mal falava e eu só chorava. Você lembra, Juliana? Lembro demais, eu lembro. A Tassiana foi uma pessoa que me chamou muita atenção. Ela foi uma das primeiras pessoas que nós entrevistamos e aplicamos testes para entrar no projeto. E ela foi imediatamente aceita e iniciou o atendimento com a Aline, tá? E ela recebeu alta agora há pouco tempo. E a Tassiana, além de ter recebido a alta, ela ainda fez o curso. Hoje ela é terapeuta TRG. Que bênção. A Silvana. Aliás, nós temos muitas pessoas do projeto que depois que receberam alta, foram fazer o curso, que hoje são nossos colegas. A Silvana está falando assim, as percepções geradas através do protocolo são incríveis. Nossa mente abre, florescemos
de dentro para fora. É exatamente isso, né, meninas? É exatamente. A Lázara está falando assim, meninas, muita gratidão. Eu preciso. Ah, a Lázara falou que ia ter que sair, que ela tinha atendimento. Aqui tem mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui que perguntaram dos artigos científicos ainda. Às vezes trava para a gente, sabe, Juliana, para ler aqui. Para mim tá travado aqui também. Travado também o seu? Tá. Tá aqui, ó. A Tassiana está falando assim. Mas como poderia ser, Juliana, esse artigo? Eu não entendi a pergunta dela. Acho que ela quis dizer assim: como que as pessoas podem escrever? Como que elas vão se dirigir a você? Como que se escreve um artigo? Eu entendi que é isso que ela está perguntando. Ela está assim, mas Então, ser, Juliana, esse artigo. Você falou então, que qualquer pessoa pode, qualquer terapeuta pode estar participando, né? Acho que ela quer entender como que faz. sim. Então, você vai lá no site da revista, que é www.mentales.com, tá? Eu não sei agora se tem o BR, mas eu acho que não tem, é só .com, mentales.com. Então, lá você vai ver as regras da revista, entende? Agora sim, veja, para você fazer um artigo em cima de relato de caso, que é o que geralmente os terapeutas fazem ou querem fazer em cima de relato de caso, a gente precisa aplicar testes antes da pessoa começar a ser atendida e depois da alta. Depois que termina o atendimento dela. Entendeu? Que foi, por exemplo, Está tudo registradinho desde o começo até o fim, como foi. é, exatamente. Por quê? Porque as pessoas querem um resultado numérico. Você está entendendo? Então, por exemplo, no caso da Tassiana, eu apliquei 2 testes que media os níveis de depressão, ansiedade e estresse. Ela fez o tratamento e depois eu apliquei os mesmos testes nela, tá? Então, a gente precisa dessa mensuração para fazer esse artigo, tá? A não ser que você queira fazer um artigo de revisão bibliográfica sobre um determinado assunto. A revista aceita, desde que seja em saúde mental. Pode ser qualquer coisa, nem precisa ser em TRG, pode ser em qualquer coisa. Então, sempre que você vai escrever um artigo científico, você precisa ter um antes e um depois. Não basta dizer, eu estou ótima, eu estou maravilhosa, eu melhorei, eu estou outra pessoa, porque isso não é científico, entende? Você precisa ter uma mensuração. Olha, nesse quesito aqui, a pessoa tinha essa pontuação, agora ela tem essa. Então, eu tenho como fazer uma discussão, tá? Em cima desse resultado numérico. Entendeu? Sim, acho que ficou bem claro agora para ela. O Ocimar está falando, no nosso canal do Telegram, do Forever, estão traduzidos para o português. Para quem não sabe, gente, o Ocimar, ele tem um grupo, ele é dele, da Aline Bueno, né? Um grupo fantástico que eu faço parte, chamado Forever. E lá tudo fica no Telegram. Tudo que é RG, né, Juliana? Tá lá. Então, quem quiser fazer parte desse grupo, é só chamar o Ocimar aí, tá? E ele, Juliana, vocês. deixa eu fazer uma perguntinha aqui, fiquei curiosa. E referente a esses testes, como que nós, vamos supor, eu quero fazer um artigo científico, né? Eu tenho uma pessoa ali para aplicar, né? Fazer o acompanhamento para tirar dali o meu artigo científico. Como que eu tenho acesso a esse teste? Que tipo de teste é esse? Eu tenho acesso a isso para conseguir fazer essa pesquisa? Então, a tua pergunta ela é excelente. Por quê? Porque esse teste, ele é um teste restrito a psicólogos ou pessoas que estão dentro da psicologia. Por exemplo, eu posso fazer porque eu sou doutoranda em psicologia, entende? Entretanto, se a pessoa tem realmente interesse em fazer o artigo, eu me coloco aqui à disposição, tá? Para fazer os testes com o teu cliente antes e depois do teu atendimento. Que bem.
entendeu? Eu faço isso daí e pronto. Aí a gente discute, vê como é a melhor maneira de escrever esse artigo, tá certo? Isso aí a gente ajuda, não tem problema nenhum, Ah, ok? maravilha, porque eu fiquei interessada, eu falei, como que é? E o teste, né? Porque o teste é o princípio, na verdade, né? Você disse que a gente precisa aplicar o teste antes de iniciar, para a gente avaliar o paciente como está, né? Isso. E durante o acompanhamento ali também o teste é aplicado, reaplicado, na verdade, né? Para ter Exato. uma comparação ali, né? Exatamente. Porque às vezes a gente acha, Edneuza, que a pessoa está com depressão e quando a gente faz o teste a gente vê que ela não está com depressão. Ela está ali só com algum período depressivo por algum motivo, entendeu? Algo que não é uma depressão, não é algo crônico, entende? Perfeitamente. São os sintomas, né? Tem aqueles sintomas ali, às vezes, por exemplo, olha, uma situação que é muito fácil de aparecer. A pessoa tá passando por um luto recente. Eu posso dizer que essa pessoa tem depressão? Não posso. Por quê? Porque o luto ele tem fases. Essa pessoa precisa viver o luto, todas as fases do luto. Entendeu? Agora, se está com 5 anos de luto, aí é outra coisa. Aí realmente ela desenvolveu um processo depressivo por causa do luto, entendeu? Mas o luto em si, ele não é ele não é um processo depressivo, tá? A pessoa tem os sintomas, mas não é classificado como uma depressão. Uhum. Muito bom mesmo. Juliana, tem mais alguma coisa, minha querida, que você gostaria de colocar para nós? Mais alguma coisa algum caso de algum cliente seu assim que te chamou muita atenção? Fique à vontade, tá? A Tassiana está falando assim, ó. Verdade. As perguntas a primeira vez dói tanto que responder aquelas perguntas parecia facas cravando em meu peito. É verdade. Bom, A Tassiana, a gente fazia as perguntas, eu fazia as perguntas para ela, e cada pergunta, ela parece que tinha gatilhos. Olha, para você ver, né? Ela tinha gatilhos e ela começava a chorar, nossa. entende? Entendeu? Então, você me perguntou agora se eu tenho alguma coisa para falar. Tem. Por favor. Então, gente, olha, não basta só você fazer o curso, você quer se destacar, você precisa estudar. Estudar, tá? Não replique falas de outras pessoas. Tenha a sua própria fala. Forme a sua própria opinião. Leia, tá? E quando eu digo leia, não é só os nossos artigos, não. Pegue outros artigos. O Google, você colocar no Google acadêmico e você colocar lá depressão, você vai ver que vai sair muitos artigos em português mesmo, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre vários transtornos que você queira estudar. Então, estude, conheça, sempre. Entendeu? O terapeuta TRG não basta fazer o curso e saber aplicar uma técnica, ele precisa estudar, Exatamente. tá? Por Nós quê? podemos Porque ser como aplicadores é? só, né, Juliana? Exato, exato. Para não ser, né, papagaio de pirata mesmo, para Sim, não ser replicador sim. nem de falas, né, e nem simplesmente um replicador de protocolos, né? Você precisa saber bem o que é que você está Sim. fazendo. Então, o meu conselho sempre é estudar, estudar, entendeu? Estudar. Você reserva ali, faça assim a tua rotina e reserve um tempo para estudar. Se possível, estude uma outra língua, entendeu? Para quem pode, para quem, pronto, né? Às vezes não é acessível para todo mundo, mas para quem pode, né? Quem pode ali estudar, ter a condição de estudar uma língua, estuda, entende? Olha, eu já tive, você perguntou aí, né, de casos de clientes, eu já tive, assim, várias situações, desde pessoas adictas, sabe, assim, pessoas com transtornos de estresse pós-traumático, por exemplo, né, eu já atendi uma pessoa que, inclusive, depois fez o curso e hoje é terapeuta também,
que ela tinha TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, devido a uma situação muito específica que aconteceu na vida dela. Ela era uma grande pesquisadora, professora universitária, e ela não conseguia, depois do problema, ela não conseguia mais fazer nada. Ela falava inglês, ela não conseguia mais falar inglês com ninguém. E ela fez vários tratamentos. E hoje, eu ainda não dei alta a ela, mas ela já está já no finalzinho. E hoje a vida dela está completamente mudada. Ela já voltou às pesquisas, ela já voltou ao inglês, está pensando agora em se mudar para os Estados Unidos para fazer um pós-doutorado lá, entendeu? Ela realmente foi, assim, uma mudança de chave na vida dela. E o melhor de tudo, ela já não é dependente de medicamentos como ela era antes. Que bênção, que bênção. Né? Que eu acho que isso é o principal. Porque o medicamento, ele vai resolver, ele vai tentar resolver, porque, na verdade, ele não resolve na sua totalidade. Ele vai tentar resolver ali uma situação que pode correr bem ou não. Por quê? Porque tem gente que não se adapta à medicação. Sim. Há pessoas que não se adaptam mesmo à medicação, né? E tem aquela coisa de ficar o tempo todo mudando os medicamentos, muda a dose. Então, o processo de adaptação é muito ruim e ainda não Sim. resolve. Então, você vê uma pessoa, você vê um cliente teu livre de medicação, isso aí não tem, Não tem tem preço que pague, verdade. né? O Não tem preço. remédio já fala, né? Para remediar, né? Não é para Exatamente, exatamente. fazer alguma colocação aí, minha querida. Estou sentindo que você está querendo falar algo. É, falando de medicação, assim, a gente sabe que a medicação, ela não deixa de ser importante, né? A gente sabe que quando o paciente chega tomando, né, uma medicação, é porque ele veio de um acompanhamento através do psiquiatra, que é o especialista que pode receitar essa medicação, não é mesmo? Então, é fundamental que, mesmo acompanhado, né, com o seu psiquiatra, você mantenha a medicação quando estiver passando pelo processo terapêutico da TRG, né, porque só o médico me fugiu. Só o psiquiatra é que pode retirar essa medicação, né? Através do processo terapêutico, você passa pelo processo, pelas fases do processo, que a terapia ela tem começo, meio e fim, e quando você sem mais, sem menos, você percebe que aquela medicação já não é tão necessária, né? E aí o psiquiatra ele vai e faz esse desmame adequadamente, porque não é aconselhado, né, que se tire a medicação em hipótese nenhuma. Então, de todo jeito, como a Juliana citou, né, a pessoa que ela atendeu, acompanhou ali, já diminuiu, né, a quantidade de remédio, e eu tenho certeza que quando finalizar o processo terapêutico, ela vai zerar completamente a medicação, né, porque nós já atendemos pessoas que também vinham de medicações e hoje já não tomam mais, principalmente medicação para dormir. E hoje já não precisam mais dessa medicação nem para dormir, né? Porque geralmente quem vem de psiquiatra tem algum transtorno, né? Um dos sintomas físicos é insônia, né? Então já ficam acelerados demais e além disso também não conseguem dormir. Então é sempre uma medicação levando a outra. Isso. E o que eu quero dizer com isso é que a terapia ela vai auxiliar nisso também, para que você melhore no todo e o seu próprio psiquiatra perceba isso e faça esse desmame para você. Né? Exato. É uma medicação para dormir, é uma medicação para ficar acordado no dia seguinte, por aí vai, né? Se vocês olharem nos nossos artigos que nós temos publicados, em todos eles, em que nós tratamos de caso clínico, porque não são todos de caso clínico, em todos eles, lá está muito claro que os pacientes que deixaram a medicação, deixaram com o auxílio de um médico,
né, que foi realizado o desmame e tal, entendeu? Então, assim, o que é que geralmente acontece? Em linhas gerais, o que é que acontece? A pessoa começa o tratamento, tá ali tomando a medicação e depois de algum tempo de tratamento com a TRG, quando vai ao psiquiatra, porque tem que ir de vez em quando para poder, às vezes, mudar a medicação, mudar a dose, né? O psiquiatra precisa passar uma nova receita, se for o caso, e o próprio psiquiatra percebe que aquela pessoa, olha, alguma coisa está acontecendo aqui, vamos diminuir essa dose. Sim. Aí, quando a pessoa vai de novo lá, já diminui o número de medicamentos que ela toma. E por aí vai. E chega um determinado momento que essa pessoa já não está tomando mais medicação nenhuma. Claro, tudo feito com acompanhamento médico, né? O que eu acho mais incrível, o que eu acho mais incrível é em casos de fibromialgia. Nós temos artigos também publicados com isso. Casos de fibromialgia. Por quê? Porque a pessoa com fibromialgia, ela além de ter a dor física, que é característica dessa doença, ela também tem as dores emocionais. Sim. Ela também tem depressão, ela também tem ansiedade. Sim. Então, a quantidade de medicamentos que essa pessoa toma é enorme, tá? E nós temos casos, e não são poucos, de pessoas com fibromialgia, que tinham fibromialgia, que hoje não tem mais nada. Que Eu, os médicos, eu, eu, eu tinha pronto, olha aí, depressão, olha aí. fibromialgia, mas assim, Juliana, já falei em algumas lives assim. Se você perguntasse para mim onde que dói, tinha um dia que não doía em algum lugar. E é uma dor que anda. E eu sempre falava, ela chegava assim, às vezes a pessoa estava perto de mim, eu falava, ai, a pessoa, o que foi, Dalva? Fisgava, chegava assim na ponta Uhum, dava aquela espada na ponta dos dedos, dava aquela, parece um choque, sabe? uhum, Depois que eu me reprocessei, eu não tenho, eu tomava remédios também controlados, sabe? Tinha época que eu ficava jogando. Eu tive por 9 anos, Juliana, depressão e fibromialgia. E hoje eu não tenho nada, nada, não me dói. Claro, às vezes se eu faço algum aqui, eu moro em chácara, às vezes faz algum exercício, algum movimento, né? mas aí também é normal, né? Normal, músculo cansado, vai fazer algum exercício, alguma coisa. Eu não tenho mais depressão, eu não tenho mais fibromialgia, sabe? Eu serviria para ter sido uma prova dessa daí, Pois sabe? é. E a minha tese de doutorado vai ser com fibromialgia. Eu vou pegar pessoas com fibromialgia, nós vamos passar pela TRG, Sim, entendeu? sim. Porque eu acho que o caso da fibromialgia ele é muito mais complexo porque a pessoa com fibromialgia, ela além de ter a depressão e a ansiedade, aquela dor emocional extrapola tanto que Fica ela vai para o corpo. irritada o tempo inteiro. Você fica, porque não é uma dor muito forte. É uma dor que tem dias que é forte, mas o Fica normal é remoendo ali, né? dorme, amanhece e anoitece com aquela dor. E aquilo você toma remédio e não passa. Então você, nossa, sabe, você fica irada, você fica irritada, você fica nervosa, você fica a pessoa, você fica uma pilha de nervo, né? A pessoa fala com você, você já tá soltando foguinho, né? Porque você não tem, você dorme e acorda com aquela dor. Às vezes eu levantava à noite para ir ao banheiro assim, a sola dos meus pés parecia que tinha espinho. Os primeiros 4, 5 passos assim, eu ia mancando. Você entendeu? É horrível, horrível. Só quem já teve sabe o que é isso, Juliana. Pois é, e se você for ler os artigos científicos sobre fibromialgia, né, eles não dizem, né, que não sabem a causa, é de causa desconhecida, né, só que a gente pratica o pensamento, né, de que a fibromialgia ela tem a causa emocional. Os artigos dizem que o emocional aumenta as dores, mas não fala que é causa. E o tratamento é o tratamento não farmacológico, que é o psicológico, né? O farmacológico é aquela bateria de medicamentos e atividade física. Ou seja, é um tratamento paliativo. Você tem que fazer com que aquele paciente, né, o psiquiatra tem que fazer, o reumatologista também tem que fazer com que o paciente fique ali, olha, tentando sobreviver, esperando o dia de morrer. É, Porque na verdade é isso, é. né?
né? É extremamente paliativo o tratamento da fibromialgia na medicina alopática. Ó, tem um comentário aqui de uma querida também, Alessandra Viana, uma terapeuta muito querida também. Você falou de estudar, ela colocou que é isso mesmo. Estudar, se posicionar é fundamental. E é verdade, né, Juliana? É Deixa eu você ver. ter postura, né, na maneira que você fala, a pessoa, o teu cliente sentir ali, não é só sentir a empatia, eu vou ter um excelente terapeuta porque ele é empático. Não, ele sabe o que é que ele está falando, ele sabe o que é que ele está fazendo, entendeu? É, É firme. sim. Olha, tem bastante comentários aqui, gente, mas não vai dar para ver mais, porque nosso tempo já está. Você viu como passa rápido, Juliana? Já estamos aqui uma. Passa muito rápido. Olha, deixa eu tentar responder rapidamente aqui alguém. Por favor. Olha, a Wanda está perguntando o que aborda a revista. Wanda, a revista aborda saúde mental. Qualquer coisa que você quiser escrever sobre saúde mental, a gente recebe. Não é só sobre TRG. Quiser colocar constelação familiar, quiser colocar acupuntura, quiser colocar qualquer coisa sobre saúde mental, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Perguntas eu não. Tarará. Acho que já foi, né? E tem pessoas, tem bastante gente comentando assim que tomava remédio, como foi, que tem um cliente, né, que acontece isso, contando os casos assim, né? Mas aí não são perguntas. A Edneuza também travou, né, Edneuza? As perguntas. Completamente. Então, Juliana, me diz uma coisa, minha querida. As pessoas que quiserem te acompanhar na rede social, passar a te seguir lá no seu Instagram, as pessoas que quiserem contratar o seu serviço como terapeuta, como que elas te encontram nas redes sociais? Passa para nós aí seu arroba, por gentileza. O meu Instagram é Juliana Lima Verde, _terapeuta, tá? Pode falar comigo no direct. E eu tenho um canal no YouTube também, que é Juliana Lima Verde, Master Terapeuta, tá? Que eu sempre posto vídeos. É assim, eu não tenho muita consistência, mas aquilo que Precisamos vai ter, né? precisamos ter, né? Mas é porque também o meu tempo é muito corrido. Sim. Então, pronto, eu sempre tenho alguma coisinha lá, quiser fazer comentários, eu sempre respondo, tá? E eu tô no Instagram, eu tô com uma série de posts sobre a relação que existe entre a neurociência e a TRG, tá? Que é para as pessoas, né, para os terapeutas que me seguem, começarem a perceber ali essa relação, começar a ter ali uma ligação mais íntima com o que é que acontece realmente dentro do nosso sistema nervoso quando a TRG é aplicada. Sim. Para Tá? terapeutas que estão aqui, pessoal, vamos lá seguir a Juliana, porque nós terapeutas só vamos ter a ganhar. Vamos colar na mulher aí, que sabe muito, e vamos muito com ela, né, Juliana? Se Deus quiser, gente. Temos sempre que mirar em pessoas que já estão onde nós queremos chegar, né? E a Juliana é uma pessoa aí que a gente indica. E Dineuza, querida, você, como que as pessoas que queiram contratar o seu serviço como terapeuta, o seu trabalho como terapeuta, te encontram bem? Também pelo Instagram, né? Eu tenho o link que cai direto no Zap lá. Se quiser passar lá, deixar uma pergunta, fazer um comentário, até mesmo na live depois que vai ficar gravada no nosso feed. É só ir lá, comentar alguma coisa, perguntar que a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo, né? Os meus atendimentos são 100% online e é só passar por lá que a gente dá a assistência necessária para você que está precisando. Ó, o pessoal está falando aqui, parabéns meninas, a live foi maravilhosa. Kelly, querida, está falando aí, muito importante as informações, o tema, né? Teomária, querida, elogiando, a Mari, muito bom, meninas, ótima live. Parabéns, Juliana, pelo lindo trabalho. Ó, Juliana, todo mundo aqui te dando parabéns. A Silvana falando, eu já sigo a Juliana, ó, faz tempo. Mas quem não segue ainda, vamos lá, gente, começar a seguir então. Pessoal, só elogiando aqui nossa live. Parabéns pela live, obrigada, Juliana.
A Vânia, querida, dando parabéns. Juliana, com o coração assim, repleto de alegria, minha filha. Mais uma vez, gratidão por estar aqui. Ô, Juliana, e quando você... Aqui nós temos grupos de 500, 300, 400 terapeutas, tudo TRG, né? Uhum. Do Ocimar, tem o grupo do Elias, tem o grupo da Alessandra, são vários grupos assim. Quando você quiser vir falar e trazer, por favor, É, tá nós, certo. nós Me convide que eu vou. Olha, me convidando, eu tô indo para qualquer lugar. das nossas, então. E É. assim, eu adorei a sua simplicidade, tá? Porque às vezes tem pessoas que, porque sobem um pouquinho, já começam a não olhar para as outras pessoas, o ego sobe, né? E você não tem isso. Continue assim, essa pessoa, com essa simplicidade, com essa disponibilidade de ensinar, de falar, né? E nós vamos te convidar assim mais vezes, tá bom, minha querida? Sim, sim, eu vou sempre, viu? Muito obrigada. Olha, eu queria agradecer, primeiro parabenizar, né? O projeto de vocês aí é muito interessante e agradecer o convite, tá certo? Eu costumo dizer, inclusive eu já falei isso várias vezes para o professor Jair, eu costumo dizer que eu estou pesquisadora da TRG, porque o cargo não é meu, o cargo é dele, ele pode dispor do meu cargo, desse cargo, a qualquer momento. Sim, Então, né, eu sou master terapeuta e eu estou nesse momento como pesquisadora, tá? Hoje sou eu, amanhã pode ser outra pessoa, não sim. é? Então a gente tem que ter o pezinho ali muito no chão, porque a vida é assim, né? Então, meninas, olha, muitíssimo obrigada a vocês, obrigada pelo convite, obrigada a todas as pessoas que nos assistiram. Quem tiver dúvida, pode colocar lá no direct que eu respondo. Posso demorar ali um pouquinho, mas eu sempre respondo todo mundo, tá bom? E ela vai ficar no Beijo. feed e nós, as pessoas que quiserem fazer pergunta para a Juliana, ela vai responder, porque todos esses comentários aqui da live somem. O que vai ficar realmente, os comentários que vão ficar, são os do nosso feed lá. E aí, então, vocês podem estar indo lá, comentando que a Juliana vai responder, eu vou responder. Bom, as perguntas nessa live vai ser mais para a Juliana, né, Gineus? Não para nós. Mas a gente vai lá, se você colocar um coraçãozinho, a gente vai lá também responder, tá bom? Então, Deixa eu só agradecer, Dalva, também a Juliana, que eu não posso deixar passar essa oportunidade de agradecer você, Ju, que teve um coração imenso, enorme, né? E foi prontamente muito gentil em aceitar o nosso convite, vim aqui ensinar, porque essa live foi uma aula, né? Tenho certeza que despertou em todas nós terapeutas o desejo de estudar muito mais, como você falou, e de quem sabe aí um dia também ter um artigo publicado em uma dessas revistas, né? Você é uma inspiração. Muito obrigada mesmo por aceitar o nosso convite. E você... travou o áudio da Gratidão. travou. E uma Obrigada, coisa, em obrigada. Portugal é 1 hora da manhã, né, Juliana? 1 hora da manhã. Da manhã e ela aqui com a gente, porque são 4 horas, né, a mais. E ela aqui com Agora são 4 horas. só gratidão. Nossa, Gente, nós temos esse projeto nosso aqui, hashtag TRG Resolve, todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas. Então, vem com a gente sempre, nós vamos ter uma nova convidada aqui, sempre agregando, né, valor, contando a transformação e o poder da TRG, né, Juliana? Então, para todos, beijo, Juliana, beijo de boa Deus, noite. mais as Beijo. meninas. Fiquem com Tá, Deus. Tchau, tchau. beijo. Gratidão.